ao nosso 4º episódio da 2ª temporada do podcast Movimento Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa como uma mãe. Hoje a gente vai discutir um tema super importante. Como que a tecnologia tem entrado dentro do campo da ginecologia e da nutrição? Mas para falar melhor do que eu sobre esse assunto, 2 convidados super queridos que fazem parte da história do Movimento Maternar. Vou deixar que eles se apresentem para vocês, combinado? Dividindo esse momento comigo, nosso ginecologista e obstetra Davi. Seja muito bem-vindo, Davi. É um prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigado, eu sou o Davi Brandão, sou ginecologista e obstetra, formado aqui em Vitória, na UFES, e fui fazer minhas especializações em São Paulo. Fiz ginecologia e obstetrícia, depois endoscopia ginecológica, então está muito relacionado com a parte de cirurgia minimamente invasiva, tecnologia muito associada a isso, né? E depois a gente volta para ficar perto da família, né? Para cuidar da família, então estou aqui morando em Linhares já desde 2021, né? Já vou fazer 4 anos aí. Perfeito. E é integrante do Movimento Maternar, ele esqueceu de falar isso. Sou integrante do Movimento Maternar, realmente. Esposo da Lara, que foi a nossa primeira ginecologista que abriu a primeira temporada. Tem tudo isso, e pai de 2 crianças lindas. Da Manu e do Matheus, coisa mais linda. Outra querida que tá aqui com a gente hoje, que faz parte da minha história, se a gente fosse contar, ia ser um podcast inteiro, é a nossa nutricionista Nayara. Seja bem-vinda, Nayara, é um prazer estar aqui com você hoje, dividindo essa bancada aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada, Lorena, pelo convite. A nossa história até vai... A gente imagina, né? Quando a gente descobriu aquele recadinho de escola, da infância, e a gente já era amiga e não lembrava depois, né? E foi isso. Então, 2008, em Vitória também, na Faculdade Salesiana de Vitória. Depois fiz pós-graduação em terapia nutricional, que eu trabalhei por 10 anos em hospitais aqui em Linhares. Foi da onde a gente também voltou a ter esse contato aí na vida. E sempre fiz atendimento em consultório, né? Até quando que depois da minha última gestação eu comecei a focar muito na parte de fertilidade, de gestação, de amamentação, né? Então foi aí que eu me redescobri na nutrição. Até então andava um pouco desanimada e voltei a ter os olhinhos brilhando na nutrição e tô aqui agora trabalhando fortemente nessa área materno-infantil. Perfeito, Ná. Davi, vou começar essa nossa conversa com você. Como é que você tem sentido, como é que tem chegado na ginecologia essas tecnologias, esse avanço das cirurgias minimamente invasivas, dos testes genéticos e de tantas coisas? Isso vem somando, não vem? Fala um pouquinho da sua experiência pra gente. A gente sabe assim, que a tecnologia, na verdade, vem surgindo na nossa geração assim, de tempos atrás, de muito tempo. Meu pai, por exemplo, ele há 40 anos atrás, ele começou a fazer ginecologia e obstetrícia, era no BIP. A gente pegou a época do rádio, tinha uma estação de rádio em casa para poder ligar. Então isso vai acontecendo durante todo o processo de desenvolvimento. Mas a nossa geração, pegou o smartphone. Nós pegamos o boom, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade não existia o iPhone. O iPhone surgiu ali, o smartphone, então as redes sociais. E com isso vem também a inovação na medicina, na saúde como um todo, né? Se a gente pensar assim, em dispositivos, porque a gente pode dividir em várias formas, né? Tem aquela tecnologia que está associada ao cuidado, tem aquela tecnologia que está no entorno, né? O cuidado é o quê? É a telemedicina, é o dispositivo que a gente vai usar, o dispositivo robótico ou a torre de vídeo que a gente vai utilizar, mas também tem todo o entorno. Tem a ressonância que mudou muito, tomografia que mudou muito. Então tudo isso modifica muito como que a gente vai interferir e como que a gente vai levar o melhor cuidado para o paciente, né? Lógico que isso não é nada se a gente não tiver um atendimento humanizado, se a gente não está ali olho a olho, encostar, sentar na cadeira, sentar no sofá do lado do paciente, né? Então, eu gosto muito, eu sou entusiasta da tecnologia, desde o celular, dos dispositivos gadgets, né? E até da parte da medicina, né? Indo mais para a área da ginecologia, assim, a telemedicina, quando surgiu, foi visto com maus olhos, assim, a gente vê que, porque a medicina aqui não tá longe, vai roubar pacientes e tal.
Eu ainda gosto muito do contato da pessoa dali. Então, assim, uma primeira consulta, lógico que pessoas que moram em outro país, que tem local que não tem acesso a um especialista, por exemplo, um neurologista no interior da Bahia, que não tem nenhum neurologista na região e a gente precisa de uma avaliação, por exemplo. Então, isso trouxe essa facilidade. Mas principalmente os retornos, o celular a gente sempre fez, né? Mas os retornos de teleconsulta, de mandei o exame, vou discutir o exame, isso daí é muito importante. Uma primeira consulta eu acho que eu sou meio old school, eu gosto de tocar, de examinar, porque isso é a minha tecnologia, é o tocar, eu gosto muito disso, né? Que isso muda muito nossa cabeça, o nosso raciocínio clínico, né? Perfeito. Eu vou fazer um adentro aqui, assim, né? Não é que eu não usei, né, a questão do acompanhamento psicológico online, que foi o grande boom durante a pandemia. Mas, assim, e admiro profundamente os colegas que seguiram, né? E eu acho que a gente chegou em lugares que antes a gente não tinha oportunidade de chegar. Mas eu também sou do seu time, Davi, assim, sou bem realista. Eu gosto desse contato. Se a gente está atuando nessa área de saúde e a gente sempre foi acostumado e entrou para isso, para cuidar, para ter esse contato com o paciente. Então, eu acho que a gente nunca vai ser 100% tecnológico, não é do nosso, né? O profissional de saúde, ele tem isso, que bom que tem, porque a tecnologia, ela é fria, de certa forma, né? Ela afasta, ela não tem esse toque, esse acolhimento, um abraço que às vezes você dá no paciente numa consulta, aquele paciente que tá ali angustiado, chorou com você, né? Essa semana eu tive casos assim, então a tecnologia, ela nunca vai fazer isso pelo profissional, então a gente tá aqui realmente para fazer o que a tecnologia nunca vai fazer, né? E é o nosso diferencial. Perfeito. Vou aproveitar que você entrou nisso, né? Os testes genéticos e a nutrição. Vi você falar muito sobre isso em um determinado momento da sua carreira, né? Vamos falar um pouquinho para quem não tem acesso, para quem nunca escutou, qual é a importância disso, quais são os benefícios ou o que a gente pode trazer hoje de vantagem? Os testes genéticos, eles são assim, eu trabalhei uma fase da minha vida fazendo teste genético, fiz cursos que investi muito nisso, inclusive, mas são caríssimos, né? Então acabou caindo um pouco em desuso, vamos dizer assim, porque na clínica, no dia a dia, a gente acaba optando por exames mais acessíveis. Mas o teste genético, ele é uma ferramenta excepcional. Sim, a gente traz com a gente, a nossa genética, genes da sua mãe, genes do seu pai, né? E aí você tem ali as suas variantes genéticas, que a gente chama de polimorfismos. E a partir disso daí, a gente vai ter todo um histórico daquilo que você metaboliza melhor, daquilo que você tem dificuldade, nutrientes que você absorve melhor, aqueles que você não absorve bem, que você tem dificuldade na conversão, tendências a doenças. Então, tudo isso, o teste genético, ele te mostra. Então, acaba sendo uma ferramenta que facilita muito o trabalho dentro de um consultório, porque você tem como fazer estratégias mais assertivas, mais específicas para aquela pessoa, né? Será que o Davi metaboliza bem a cafeína? Será que ele tem tendência a diabetes? Então, tudo isso, o teste genético, ele traz pra gente. Então, infelizmente, não é uma coisa que a gente consegue pedir, né? Hoje, um teste de mais de 40 genes, ele não sai por menos de 2.500. Então, não é uma coisa tão de prática nossa, né? De clínica, mas é uma coisa muito interessante, que é utilizada em grandes cidades, né? Com muitos resultados bons. E até em relação a isso, o teste genético, se eu não me engano, tem uns 2 meses que saiu a notícia de que uma pessoa que tinha uma deficiência muito importante numa enzima, que eu não vou lembrar agora, mas foi feito um tratamento específico para aquela pessoa. Foi a primeira no mundo, assim. Então, ela tinha uma deficiência enzimática muito importante, que ela tinha uma expectativa de vida de 3, 4, 5 anos. E foi feita uma medicação que agia exatamente ali, juntando genes, juntando defeito enzimático para aquela pessoa. Então, isso, a tecnologia traz isso pra gente. Na clínica, é difícil a gente
ajusta, principalmente por causa de custo, plano de saúde, alguém vai ter que pagar por esse custo, né? E aí vem até uma questão que eu queria falar sobre o HPV-DNA, que isso, assim, tá entrando agora no Ministério da Saúde, já foi autorizado pela Conitec para mudar o rastreamento do câncer de colo de útero. E como a Nayara falou, assim, isso muda o nosso paradigma de tratamentos, né? E se a gente pensar, por exemplo, que o câncer de colo de útero é a quarta principal causa de morte em mulheres aqui no Brasil, assim, poxa, tem alguma coisa que a gente pode fazer para modificar isso? Tem. Duas coisas principais. A gente prevenir, vacina, gente, não cura, previne completamente o câncer de colo de útero. Saiu um estudo escocês se eu não me engano, foram 20 anos de segmento. 0 câncer de colo de útero em pacientes que tomaram antes da primeira relação sexual. Então, assim, isso muda a história, sabe? A tecnologia trazendo coisas pra gente, né? E o teste de HPV-DNA, que tá mudando agora, o rastreamento, né? Ele vai substituir ou, na verdade, ajudar o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. Todo mundo sabe, né? Todas as mulheres fazem o preventivo, ou Papa Nicolau, ou corpo citológico, é a mesma coisa, né? O HPV-DNA, ele vai lá e pega as células e vê se aquelas células teve efeito do HPV-DNA, que é a principal causa do câncer de colo de útero é pelo HPV. Então a gente consegue até 10 anos antes descobrir se vai ter alguma alteração. Então o HPV-DNA vai mudar, porque ao invés de você fazer anual, 2 negativos e para cada 3 anos, você vai poder fazer a cada 5 anos. Aí vai depender de protocolos, ainda não tem muito estabelecido no Brasil, mas assim, vai mudar o paradigma da doença. A ideia é acabar com o câncer de colo de útero e a gente vai conseguir. A tecnologia quando utilizada, né, para esses fins é maravilhosa. O paciente ganha muito, o profissional ganha muito, enfim. Mas é isso, sempre vai ter que ter um profissional ali no meio, né, fazendo essa ponte. Vou aproveitar esse gancho. Os aplicativos hoje, né, que fazem, né, esse controle, né, que ajudam ou não na parte nutricional, isso é um ganho ou a gente ainda tem um certo receio, um certo cuidado com esses aplicativos? Você fala esses que são como tabelas nutricionais, assim, né? Bom, na prática, eles vão mostrar em relação a quantidades, né? Quantidade de carboidrato, quantidade de caloria. Não fala muito para o paciente em relação a aquilo que você deve, que seria bom para você consumir. Então, é uma coisa bem superficial, que não deve ser de forma nenhuma o foco de ninguém, né? Focar excessivamente em caloria, você está focando em algo muito raso. Pode causar deficiências nutricionais, ali não está avaliando as suas necessidades, o seu histórico de saúde, né, seus exames bioquímicos. Então, ali é simplesmente números e comida não é só números, né? Então, a gente tem que ir muito mais a fundo quando trata de nutrição. É interessante, às vezes, para criar um hábito saudável de um paciente, saber que aquilo é muito calórico, tem muita gordura, mas de forma nenhuma é algo tão importante, tão relevante, que deve ser levado tão a sério assim. Perfeito. Davi, há uns 2, 4, 5 podcasts atrás, tô fazendo conta, hein? A gente teve a presença de Dr. Yulo e da doutora Bárbara e a gente falou sobre a endometriose. E aí Dr. Yulo trouxe, né, a questão da cirurgia robótica. E eu sei que você é um entusiasta disso. A gente teve recentemente, né, o simpósio de endometriose aqui em Linhares, que foi um ganho, a gente falou muito sobre isso. Depois a gente teve o simpósio do Maternar também, que a gente voltou a falar sobre isso. Vamos falar do seu entusiasmo pela cirurgia robótica? Vamos. A cirurgia robótica, ela é uma plataforma, né? É como se a gente estivesse utilizando um computador para ajudar a gente a fazer a cirurgia, né? Então, quem está operando é o cirurgião. Só que ele fica no cantinho da sala, pelo menos é isso que a gente consegue hoje, né? Fica no cantinho da sala, manuseando numa estação, e todo o movimento que a gente faz ali de pinças, né? Tem um controlezinho, ele é reproduzido com umas pinças que estão ligadas no robô lá dentro da barriga da paciente. Algumas coisas são muito legais em relação à cirurgia robótica que
que trouxe para agregar para o paciente e também para o médico, né? Para o paciente, ele, principalmente cirurgias muito profundas, cirurgias mais complexas, a gente consegue fazer uma cirurgia melhor, abordando e retirando mais a doença, principalmente umas doenças mais profundas, raízes sacrais, com menor morbidade, com menor complicação para o paciente, né? Lesão de nervo, lesão vascular. Então, assim, reduz muito isso. Também tem tempo cirúrgico, que a cirurgia minimamente invasiva com a cirurgia por vídeo já reduziu muito, e na robótica traz isso também, principalmente as cirurgias muito complexas. Cirurgias grandes, a gente faz cirurgia de 7, 8 horas. Para o cirurgião ficar 7, 8 horas fazendo uma cirurgia em pé, uma posição de braços levantados, também isso é difícil. Passa da segunda, terceira, quarta hora, você começa a perder também seu rendimento cirúrgico, né? E a cirurgia robótica, você fica sentado, muitas vezes descalço, né? Só de meia, porque você tem que apertar os botões no pé. Então isso traz uma tranquilidade e uma facilidade muito importante para a cirurgia. E como eu disse, é uma plataforma, não é o robô que está operando. Tem ali atrás um médico que estudou o caso, que sabe tudo, e ele está vendo também uma visão em 3D do paciente. Então, os movimentos, eles são movimentos mais fluidos, são movimentos mais lisos e movimentos de garra e de pulso que a gente não tem, por exemplo, numa cirurgia por vídeo ou uma cirurgia aberta, assim. É até, acho que covardia algumas cirurgias a gente comparar cirurgia aberta e cirurgia por vídeo. Lógico que tem sua indicação, mas a cirurgia por vídeo robótica ou a vídeo tradicional, a recuperação é muito melhor, né? Então, assim, o vídeo foi, essa conversa que a gente está tendo da robótica, foi com vídeo há 30 anos atrás, né? A gente via, assim, hoje você vê uma cirurgia de vesícula que os cirurgiões gerais fazem, cirurgia por vídeo, tirar a vesícula rapidinho, 30, 40 minutos, sem nenhuma complicação, e a aberta, com muitas complicações, dor pós-operatória, sangramento, infecção. Então, assim, a plataforma robótica, ela é muito, muito, muito legal. E tá vindo outra coisa, a gente tinha os Estados Unidos com o Da Vinci, né, que é o principal. Hoje a gente tem mais de 100 plataformas robóticas aí entrando no mercado. Então, as plataformas chinesas, europeias, e isso vai baratear o custo, né? Então, assim, vai ser para todo mundo, para todas as pessoas? Não, mas principalmente para aquelas que precisam, com o passar do tempo, eu acho que vai ser bem, bem bacana, assim, aquelas que precisam, principalmente nas cirurgias mais complexas, elas vão ser muito legais. Perfeito. Vou sair agora um pouquinho desse primeiro campo para chegar um pouquinho agora nessa integração da equipe multidisciplinar, né? Hoje, qual é o grande ganho que vocês dois percebem, né, nesse entrosamento? Hoje eu vou pegar especificamente dos nossos três aqui, né? Nutrição, ginecologia e psicologia. Davi, vou começar por você. Eu gosto muito, muito, assim. Eu acho que não tem como hoje, porque a gente tinha, principalmente de muitos anos atrás, o médico como central, como o chefe, e todas as outras especialidades da saúde meio que ali brigando por espaço. Mas, assim, o médico hoje, ele pode coordenar o cuidado em alguns momentos, mas, assim, não existe cuidado sem uma integralidade, um tratamento holístico do paciente, da pessoa, enfim. Integral. A nutrição, a psicologia, a fisioterapia, eu sou entusiasta da fisioterapia, eu gosto muito. E, assim, tratar doença, tratar pessoa, isso tudo é muito importante, esse atendimento integral, né? Tem coisas que a gente até começa a falar, mas eu não tenho capacidade técnica, eu não tenho... E aí que a gente delega, né? E a gente... Nayara, vem cá, Lorena, vem cá, pra gente poder falar, olha, por favor, me ajude. Hoje a gente vê na prática muito mais os médicos, principalmente, né? Muito mais abertos, né? Ao que a gente tem a falar, aceitando, trocando ideias mesmo. Claro que a gente ainda tem resistência, né? Tenho bastante, inclusive, mas já vem uma geração aí mais acessível, mais aberta a trocar ideias, e tem sido muito interessante trabalhar nessa área, né, com esses ginecologistas dessa geração nova aí. Nossa, tá super tranquilo, tá muito bom trabalhar assim.
pacientes com endometriose, que a gente trabalha em conjunto, né? Eles fazem toda a parte de avaliação, se é cirúrgico, se não é cirúrgico, medicação, hormônios. E aí a gente vem com toda a parte da dieta, trabalhando toda a questão anti-inflamatória, suplementação para redução de dores, aquelas pacientes que sofrem com dores. Você vai trabalhar toda a parte psicológica disso. Então, todo mundo ganha quando o trabalho é multiprofissional, né? Ganha paciente, ganha gente, com mais resultado paciente. Enfim, o resultado é maravilhoso e eu acho que a gente tem que estar cada vez mais aberto mesmo a mais profissionais trabalhando em conjunto. Eu tenho até uma para ilustrar isso, Nayara. Quando eu morava em São Paulo, a gente atendeu uma paciente na equipe que eu fazia parte lá, que ela já tinha operado 10 vezes para endometriose. Você opera uma vez, que tem endometriose mesmo, você vê ali, poxa, não melhorou. Aí operou 2, não foi com a nossa equipe, foi indo. Tem alguma coisa errada. Uma pessoa que opera 10 vezes tem alguma coisa de diferente. E aí, lá, eu aprendi muito isso lá, que na nossa sala, foi inclusive onde eu fiz residência, na nossa sala ficava numa sala de reunião tipo essa, a nutricionista, a psicóloga, a fisioterapeuta, os médicos, os residentes de todas as áreas, e a gente atendia o paciente, vinha, discutia com todo mundo, voltava, às vezes voltava só a fisioterapeuta, falava, não, deixa eu examinar aqui, às vezes voltava todo mundo, fazia aquele atendimento ali, e essa paciente foi muito legal, assim, que ela voltou, não acreditou, ela achou que tinha que operar de novo. A gente conseguiu conversar e entrou a nossa psicóloga, que era a Fátima na época, e ela aceitou. Ela ficou 1 ano em segmento lá com a gente. A escala de dor dela saiu de 10 para 3. Em 1 ano, assim, com esse atendimento. Mas ela passou tudo. Fazia o tratamento hormonal, fazia o tratamento nutricional adequado, fazia o segmento psicológico adequado e fazia o tratamento com a fisioterapia. A todas as orientações. Não, eu acho que ter espaços que nem esse pra gente discutir e levar essa informação pra quem tá em casa é super importante, porque assim, todo mundo ganha, sabe? E é uma questão de entendimento de que cada um tem o seu papel, sabe? E a gente tá para somar com o outro. Se você me perguntasse assim hoje, Davina, qual é o sonho, de onde você quer chegar com o movimento maternal? Eu falo assim, que eu tenho 2 propósitos, assim, pra mim isso é muito claro. Eu acho que a gente está num caminho bem já estabelecido, que é levar informação de qualidade para as pessoas, que às vezes não tem acesso, ou que às vezes está buscando nas redes sociais num lugar que não é aquele que vai levar uma informação científica, coerente. Então, ali tem uma galera que estuda, que pensa em questões éticas. Vamos ali, que ali você se sente seguro para se informar. Para mim, esse é o nosso grande objetivo. E o segundo objetivo do movimento maternal, aos meus olhos, que eu acho que eu ainda vou conseguir, a gente está começando a fazer, acho que o simpósio foi o primeiro pontapé para isso, é fazer essas reuniões multidisciplinares. Eu acho que a gente ganha muito com isso, sabe? Porque assim, primeiro nós somos amigos, né? Assim, então a gente já trabalha todo mundo junto. Eu discuti muito isso quando o Dr. Yuli e Bárbara saíram daqui. Então, assim, é tentar levar isso mesmo para nossa prática, os estudos clínicos, porque a gente hoje não está numa capital, a gente está num centro. Então, a gente tem excelentes profissionais na nossa cidade, profissionais que estudam, que são qualificados, que têm uma experiência de chão, de bagagem, de clínica. Eu acho que a gente tem muito para somar em relação a isso, né? E esse é o meu grande objetivo, que a gente possa, de fato, criar uma cultura entre nós, profissionais da área da saúde, que se discute, porque, por exemplo, a gente fica muito isolado, querendo ou não. Por exemplo, o meu consultório sou eu, né? E a Nayara tá lá numa clínica hoje onde tem mais profissionais, mas às vezes a gente não se encontra. Sim. Né? Então, se tem esses momentos para essa discussão, isso é tão rico, né, gente? Isso ajuda também a quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, às vezes, de alguns profissionais também, né? Em relação a um profissional que você nem conhece. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu peguei uma paciente com uma situação de saúde um pouco mais delicada. Ela faz hemodiálise e ela quer engravidar. E aí é um caso, assim, desafiador, né? E aí eu já pedi os exames dela, enfim, aí encaminhei ela para um ginecologista. Ela queria quem atendesse pelo plano, né? Escolheu lá uma opção que ela conseguiu marcar. E aí quando a médica pegou os exames, ela falou assim, mas quem te pediu esses exames? Ela falou, nutricionista. Se ela não é
ginecologista, porque eu pedi FSH, pedi alguns hormônios, né, da parte reprodutiva, que eu estudo também. É claro que quem vai atuar mais profundamente em relação a esses exames é o médico. Eu já pedi para fazer um geral, para ela já levar tudo pronto. Mas ela não é ginecologista. Eu falei, não sou, né? Eu pensei comigo, eu falei com a paciente, não, mas eu já pedi, já fiz uma avaliação e eu tô enviando para ela terminar lá o que ela acha, que as condutas dela e tal. Enfim, então assim, isso a gente ainda encontra na prática, né? E às vezes, se o profissional ele vai conversar com você, ele troca ali um pouco de 10 minutos de conversa, ele já entende que você também está ali estudando, também está ali em prol do paciente, né? E, enfim, então é muito interessante toda essa roda, essas conversas que a gente tem. Até porque, acho que vocês dois vão concordar comigo, nós viemos de uma formação antiga. Não adianta a gente dizer que não, que ninguém tem menos de 10 anos de formato. Então, nós somos jovens, a CUT está boa, mas eu vou fazer 15. Então, assim, é um chão. 17. Pois é, né? Então, assim, a nossa experiência ainda é muito pautada numa ciência que não cabe mais hoje, vamos colocar. Gente, eu lembro que essa é uma frase assim, parece loucura falar, mas eu tinha um professor que falava assim, psicólogo bom é aquele que não tem cartão. Imagina se ele imaginasse uma rede social, você fazendo um vídeo, entendeu? Sim, infelizmente, eu sou dessa época, sabe? Então, se a gente não for construindo... A formação de medicina se só falava sobre psicologia comportamental. Ainda se leva até hoje, todo médico que passa assim, tem que procurar um terapeuta cognitivo comportamental, como se só existisse aquilo. Isso não é uma crítica à terapia cognitiva comportamental, não. Por favor, amigos, não me matem. Mas assim, é isso, sabe? Essa conversa, essa construção. Nós estamos galgando espaços novos e nós estamos construindo junto. E aí, aproveitando esse gancho aqui, mulheres estão cada vez mais informadas, né? Informadas com informação de qualidade e informada com desinformação, né? Quais são os desafios desse novo mundo, mas também quais são as potencialidades, Davi? É muito difícil, né? É uma questão que a gente não sabe. Acho que essa questão, a rede social chegou, e assim, não é igual a gente achou que o Google, você colocava lá e tudo que viria era uma informação confiável. Mas assim, existem profissionais não confiáveis que estão passando informações. Isso é muito comum. Informações que não têm base científica, que não têm base, assim, às vezes tem em ratos. Poxa, mas uma pesquisa básica, até para chegar numa pesquisa clínica, até para a gente colocar isso para o nosso dia a dia, tem muito caminho, tem muito chão para rolar. Então, assim, é muito difícil. A guerra de informações é muito complexa nesse sentido. Eu falo que, te cortando, Davi, desculpa, que no consultório a gente tem que gastar metade da consulta, às vezes, desmistificando, tirando as informações erradas que aquela paciente trouxe. Porque viu na internet, porque fulana de tal que a amiga faz assim. Então, metade da consulta, assim, tentando tirar dessa paciente, informando ela aquilo que é o correto, aquilo que é o orientado realmente. Então, isso dá um trabalho pra gente, né? Porque hoje tá lá, internet, rede social, são muitas informações o tempo todo. Influenciadores. Blogueiros, né? Às vezes pessoas que não têm realmente capacidade técnica pra estar falando aquilo, mas elas influenciam, né? Sim. Exatamente. Ontem eu fiz um texto, eu sei que você não vai ler esse texto, a chamada era essa, né? E eu falava exatamente sobre isso que a gente está conversando aqui agora, né? Esse olhar mesmo de cuidado que a gente precisa ter, porque é muito fácil a gente ir lá fazer uma super técnica, botar todo mundo, ficar um massageando, um não sei o que, um não sei o que lá. Cara, vender estrelato hoje em todas as nossas áreas, poxa, isso é um boom. O cara vai lá, sabe, o showman é o que mais a gente tem, né? Dentro da nutrição, quantos showmans a gente não tem dentro da ginecologia, dentro da psicologia eu nem vou falar, para não entrar em assuntos e às vezes a gente até fica assim, eu acho que, não sei se você tem essa impressão, Davi, como profissional da saúde, receosos às vezes de estar nas redes sociais fazendo as coisas, porque será que eles vão achar que eu também sou um charlatão, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, às vezes, a gente fica um pouco tímido para algumas coisas e acaba deixando essas pessoas tomarem até um espaço que poderia ser nosso, de informação de qualidade, entendeu? Sim.
eu vejo de médicos mais antigos, né? Porque tem um em casa, inclusive, totalmente low profile, não posta nada. E ele tem essa sensação, eu acho. Ele já me falou que ele não foi criado na faculdade para ser uma pessoa que faz isso, que se expõe em rede social, que fala do trabalho dele, que faz vídeos. Então, assim, ele não tá 100% errado, mas hoje também a gente precisa, de certa forma, tá aí tentando buscar esse espaço, porque informação de qualidade quem tem é o profissional, né? O profissional atualizado. Então, a gente também tem que estar dando as caras, vamos dizer assim, né? Eu me encaixo completamente no que o Daniel, no caso, falou aí, né? Que eu sou muito low profile, eu gosto ali de conversar muito dentro do consultório, com o paciente ali, mas coloca uma tela na minha frente, eu já não... Trava, né? Às vezes a gente começa a fazer, mas assim, eu ainda não... Realmente não fui por esse caminho e eu acho que pode ser até um erro nosso. Acho que pode falar em erro, assim, da gente estar na mídia. Isso que a gente está fazendo agora, sim, é uma coisa que a gente tá fazendo. Eu prefiro isso porque é uma discussão, uma conversa, uma troca de informações e de experiências e de conteúdo muito importante. Mas aquela coisa de colocar a tela e falar, eu tenho dificuldades. Tem gente que faz lindamente, assim, e tem gente muito boa, tá? E a gente falou sobre influenciadores e tal, tem gente muito, muito boa mesmo. E... Tem gente que inspira a gente também. Sim, Sim, claro. Que a gente segue, óbvio, e fica olhando. E a gente fala, nossa, que legal, como que ela fala bem, como E tem que ela pessoas trabalha que bem. nós fomos conhecendo também, que fizeram parte da nossa formação graças à tecnologia. Eu vou dizer pra você assim, a minha principal formação foi acontecer com o Instituto Aripe, que é com o Alexandre. E o Alexandre eu conheci através das redes sociais, entendeu? Sim, E cursos mas que a gente é faz, isso. né? Congressos online. Exato, então a gente não tá desmerecendo. O que a gente tá falando e chamando a atenção aqui é pra gente ter cuidado. Então, assim, os nossos conselhos, falhos em alguns pontos, a gente sabe disso, mas sempre deixam muito clara a observação dos nossos CRs, né? Então, assim, até que ponto, né? Como que a gente pode olhar para isso? Como que a gente pode buscar, né, isso de certa forma? Como que a gente vai ter essa ferramenta? Então, assim, vai no conselho, busca formação profissional, titulação ou especialização. Eu acho que isso é muito importante. E aí, seguindo um pouco na nossa conversa, porque eu queria ficar aqui horas, mas o tempo já está indo, como manter diante de tudo isso a humanização desse processo, esse contato com o paciente, né, Ara? Eu acho que não vai ter esse problema de substituição do profissional, sabe? Porque a informação, a tecnologia, ela tá aí para agregar. Ela facilita alguns processos, a tecnologia vai estar ali atuando, igual você falou, na cirurgia robótica. Que maravilha que é isso para um profissional, para o paciente, né? A gente tem hoje a inteligência artificial também, que pode ser um auxílio para a gente aí em relação a informações. Mas tudo isso não tá ali avaliando o paciente, não tá ali vendo sinal, sintomas, queixas, não tá acolhendo o paciente. Então, esse contato profissional-paciente não vai ser substituído. Então, eu atendo muito consulta online, né? Faço atendimentos à distância e por muitas vezes eu tenho consulta online com um tempo mais rápido do que uma presencial, por exemplo. E eu ofereço para o paciente, você está com pressa? Vamos fazer online? Então, não, eu quero fazer presencial. Os pacientes também preferem, eles gostam de ter esse contato com o profissional, pessoalmente. Então, não vejo isso como um grande problema, não, na nossa área. Essa questão da humanização, o contato é muito importante. Mas assim, tem como ser humanizado, como você falou, sem ter o contato ali, claro. Do mesmo jeito que existe parto cesáreo humanizado, não é só o parto vaginal que é humanizado, né? Mas o nosso contato, a inteligência a maior inteligência de todas é a nossa. A gente consegue pegar microexpressões, a gente vê como que a paciente se vestiu hoje, como que ela tá vindo, até online, né? Eu tô falando isso, mas como que... Ela tá angustiada, tá chorosa, né? Então isso vai modificar o nosso tratamento totalmente. Às vezes uma coisinha que ela falou, que aquilo dali já te desperta
alguma outra questão, investigar alguma outra coisa. Isso, inteligência artificial não substitui, né? Com certeza. Gente, eu queria ficar horas, mas eu vou começar a fechar nosso bate-papo, tá? Davi, como que você, né, pela sua prática, pelos seus estudos, pensa a ginecologia a longo prazo? Vamos colocar aí em 10 anos. Aonde você acha que a gente vai estar, ou pelo menos onde a gente gostaria de estar? É uma pergunta, assim, complexa. Eu acho que eu vou dividir em duas vertentes. A da obstetrícia e a da ginecologia. A obstetrícia significa estar ao lado, né? Não vai mudar muito em relação ao acompanhamento. Isso ao lado vai mudar medicações, tratamentos, suplementações e tal. Mas o estar ao lado ali, na mão, o nascimento, que é a melhor coisa do mundo, o nascimento de um bebê, assim, isso eu acho que não vai mudar. A outra vertente, que aí eu coloco como ginecologia, mas assim, que é como que as plataformas tecnológicas, de inteligência artificial, plataformas robóticas, como que isso vai mudar, como que a gente aprende, porque hoje, assim, congresso, ainda mais a gente que está no interior, a gente faz congresso online. Lógico, às vezes a gente vai, mas, poxa, eu já morei em São Paulo, 1h30 para você chegar num lugar é inviável, entendeu? Então, assim, a educação, o tratamento médico, a gente vai dar o melhor tratamento, por exemplo, numa cirurgia robótica, com o menor risco de complicações. Isso muda muito para o paciente. Então, nas cirurgias, eu acho que entra aí. A gente ter melhor recuperação, o melhor tratamento com o menor risco para a paciente. Que no final de tudo a gente trabalha com risco-benefício, humanização, e se aquela intervenção que a gente vai fazer, ela vai gerar um resultado positivo, vale a pena psicologicamente, financeiramente, fisicamente, vale a pena a gente fazer isso? Então, se vale, a gente vai continuar. E a gente está junto, né? A tecnologia veio para agregar e a gente vai levar isso, se Deus quiser, por mais uns 30, 40 anos aí de atendimento. Perfeito. Nayara, mesma pergunta. Como que você vê a nutrição nesse caminhar de 10 anos? Lorena, eu não vejo a tecnologia, assim, mesma coisa que o Davi falou. Em relação à suplementação, muitas melhoras com certeza, né? Hoje a gente já tem suplementos muito diferentes de 10 anos atrás, muito mais com melhor absorção, com efeitos mais específicos, então isso é muito bom, né? Mas em relação à dieta, atendimento, não vejo que vai ter tanta evolução assim, porque continua essa mesma questão. Tem que ter o atendimento humanizado, tem que ter a avaliação, a conversa, e isso não vai mudar muito, né? Agora, as tecnologias, sim. Então, a gente tem bioimpedância, avaliação de composição corporal, testes genéticos, né? Tudo isso, acredito que talvez se tornem mais acessíveis num futuro próximo, que aí a gente consegue uma nutrição com maior precisão, vamos dizer assim, né? Mas acredito que é mais isso. O atendimento continua, a humanização, o toque, tudo isso eu vejo muito como está hoje, assim, profissional e paciente sempre ali de frente para o outro e trocando conversas, trocando, como é que a gente pode falar assim, fazendo os ajustes necessários, né, das condutas para melhora dos sintomas, dos objetivos. É isso. Para finalizar, Ná, o que você gostaria de deixar falado, uma dica, uma orientação, para a gente encerrar esse nosso encontro de hoje? Vou pegar o gancho aqui, então, das redes sociais, né? O que eu quero deixar de mensagem é que cada ser humano é único, né? Desde a nossa fita de DNA, somos todos diferentes. Então, as recomendações e orientações que uma essa um colega, o vizinho ou a blogueira, ela leva para a vida dela, pode não ser o ideal para você. Então, buscar essa informação, buscar um atendimento de qualidade, uma nutrição, uma medicina baseada aí nos seus sinais, nos seus sintomas, realmente vai fazer toda a diferença na vida da pessoa e vai evitar que essa pessoa tenha problemas, né?
É isso. Obrigada, Ana, por você Por ter nada, vindo imagina. bater esse papo. Eu queria ter mais 2 horas. Daria pra conversar muito. Mas a gente vai fazer um outro até o final dessa temporada, combinado? Não falamos nem de endometriose, Pois gente. é. Vamos, Dá pra fazer vamos só fazer disso. só sobre Só isso. assim. Davi, e as suas considerações finais? O que você gostaria de trazer pra gente? Então, a gente precisa levar a humanidade sempre pro tratamento. Então, assim, a tecnologia, ela tá igual você falou. Uma transformação, nós estamos sendo transformados por isso e a gente precisa saber lidar. Difícil? Muito difícil. Saber lidar com redes sociais, a gente se postar na rede social, a gente consumir rede social, que a gente não falou aqui, mas todos nós estamos meio ligados muito assim na rede social, então muito Saber tempo, filtrar, muitas né, horas. as informações. Sabendo filtrar as informações. Então, assim, entre no site dos conselhos, sigam os conselhos de psicologia, de nutrição, de medicina, nas federações de ginecologia, enfim, pra gente ter saber o que tá se passando ali nas redes sociais, pegando o gancho da Nayara, que pode ser utilizado, entendeu? Acho que esse é o principal. Em relação às outras tecnologias, a gente procura um profissional capacitado que a gente vai levar isso de uma forma que dê para tratar de forma adequada, né? Que dê também para utilizar. Não é porque uma coisa é nova que a gente precisa utilizar, né? Uma coisa pode ser nova e não ser boa. Pode trazer malefícios do que benefícios, né? Então, é isso, assim. Pegue na mão, esteja ao lado e... Confie nos profissionais que você tá ali frente a frente e não nas redes sociais. O profissional tá te avaliando, ele tá te olhando, ele tá te cuidando, ele tá vendo seus exames. Então é aí que a gente precisa ter a confiança, né? E até, eu já vi, igual você falou isso, eu lembrei agora às vezes a gente vê alguma coisa, principalmente comentários assim que as pessoas às vezes colocam, aí uma outra pessoa que não tem nenhuma capacitação escreve embaixo e dá a prescrição do que tem que fazer e aí vai puxando aquilo, daqui a pouco Exatamente. Gente, muito obrigada. De fato, queria ficar aqui horas com vocês, mas a gente já está se comprometendo em fazer o segundo, certo. Tá? Vamos passar aí 1 mês, 2 mesinhos, mas a gente vai fazer o nosso segundo encontro com certeza pra gente discutir mais. Para quem Obrigada, tá em Lorena. casa, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse movimento de levar de fato informação de qualidade para você, para que você se sinta segura, né? Como a gente disse, a tecnologia tá aí, tá vindo para somar cada vez mais. A gente está entrando na sua casa através de uma rede social e o quanto isso é importante. A gente não tá aqui desvalorizando e nem despotencializando esse recurso, mas a gente precisa usar ele com qualidade, buscar profissionais que de fato estudem, se capacitem e principalmente que te entenda e que busque levar para você aquilo que você merece, acima de tudo. Não aceite menos do que você merece. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!